Bom, todo mundo sabe que o Elon Musk comprou o Twitter e vários bafafás rolando lá. O mais importante é que ele soltou recentemente o Twitter Files, que é um conjunto de mensagens e coisas que tinham guardado no Twitter, de logs e coisas do passado, que eles estão expondo ao público que mostram que o FBI, a CIA, o Partido Democrata tinha conexão direta com o Twitter e eles manipulavam o Twitter, ou obrigavam o Twitter, ou direcionavam o Twitter para que o Twitter censurasse e banisse os opositores políticos, ou do FBI, ou dos democratas, ou da CIA, tá bom? Então isso está comprovado, a gente tem textos, a gente tem imagens, a gente tem e-mails, a gente tem um monte de coisa. O Elon Musk está publicando, isso está comprovado, isso significa que o Estado americano interferiu nas eleições americanas. Porque a partir do momento que está rolando a eleição e o Estado, através de seus agentes, como do FBI, da CIA e do Partido Democrata, obriga uma instituição privada a censurar opositores políticos, eles estão interferindo nas eleições. Isso é manipulação de eleição. Isso é crime nos Estados Unidos, tá? Deve ser aqui no Brasil também. Mas isso é crime. Então, o Elon Musk expôs uma polêmica gigantesca, expôs completamente a corrupção dos democratas e do Deep State americano, tá? Só que vai além do Twitter, na minha opinião, porque as provas que o Elon Musk está mostrando é porque ele comprou o Twitter, mas se a gente for olhar para o Facebook, para o YouTube, né, para o TikTok e para todas as outras plataformas, e você conferir, né, for ver se estava rolando a mesma coisa que estava rolando com o Twitter, você provavelmente vai encontrar agentes do governo infiltrados no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook, fazendo um controle, uma censura em cima dos opositores políticos deles nessas plataformas, então. Então, basicamente o que todo mundo já sabia, que as Big Techs elas têm um lado, sim, elas são a favor de um governo autoritário, são um braço de um governo autoritário, eles são um braço de um governo autoritário que está usando a ideologia de esquerda para avançar, para ter a sua desculpa teórica do porquê eles tomam essas atitudes. A esquerda internacional e brasileira está apoiando medidas autoritárias do Estado em perseguir opositores políticos, tá bom? E isso está provado pelo Twitter, pelo Elon Musk, tá bom? Então, você tem que saber a realidade do mundo agora. Você vive num mundo controlado, a narrativa é controlada, tá bom? As Big Techs são controladas, o que você vê, as coisas que aparecem para você foram selecionadas e eles estão impedindo que você veja muitas coisas importantes para que você seja facilmente controlável, para que você não aponte os erros deles e para que você não acabe com o poder deles. Porque se você não sabe a merda que eles estão fazendo, você não pode impedir eles, você não pode punir eles, e eles se mantêm fazendo o que quiserem, sendo poderosos pra caralho, mandando no mundo e tentando destruir o mundo, que é o que eles estão fazendo, na minha opinião, tá? Só que o Twitter, o Elon Musk não é um ser perfeito. Infelizmente, na minha opinião, ele não entendeu ainda o verdadeiro fundamento de liberdade de expressão e ele cometeu um erro. Ele baniu jornalistas que estavam colocando a posição, a geolocalização dele, tweetando a geolocalização dele no Twitter, o que não é um crime, tá? E o Elon Musk já tinha falado que só ia punir discursos que fossem crime, tweets que fossem crime. Como não é um crime, ele não deveria punir. Porém, ele puniu, ele baniu os jornalistas, que esses jornalistas eram jornalistas da grande mídia, ou seja, eles têm todo o apoio da Big Media, que já tornou o Elon Musk o inimigo número 1, né? O que eles meio que fizeram comigo no Flow, de sempre estar me xingando, sempre falando que eu sou burro, sempre falando um monte de merda, chamando que eu sou racista, que eu sou nazista, não sei o quê. Essa tática de destruição de reputação que a mídia mainstream usou em mim, eles estão usando agora no Elon Musk, tá? Elon Musk é um cara que já foi queridinho dessa grande mídia, porque ele, pô, é um grande empresário do meio de carros elétricos que tem toda uma pegada ambiental que favorece, que é o que faz parte da agenda woke esquerdista americana, né? Só que ele cometeu esse erro, rolou uma polêmica,
Ele depois voltou atrás e desbaniu as pessoas, né? Como eu acho que ele deveria fazer. Ele não tem que banir ninguém, na minha opinião. Acho que não deveria ter essa opção do Twitter banir uma conta, né? A não ser que seja bot, tá? Mas se é a conta de uma pessoa, ela não deve ser banida, na minha opinião, de forma alguma. Não importa o que ela diga. Essa é a minha opinião. Se acha radical, tudo bem, mas é o que eu penso, tá bom? Só que aí o Elon Musk pegou e falou assim, eu devo deixar de ser a cabeça do Twitter, ou seja, deixar de ser o CEO e ir pro lado, ficar por trás das câmeras, ou sair de cena. E ele disse que ia aceitar o resultado da enquete, tá? Então ele pôs uma enquete basicamente se eu vou continuar sendo o líder do Twitter ou não. Ele deixou pro povo decidir. O cara é maluco, na minha opinião, né? Sabendo do ódio... Sabendo de tudo que já acontece no Twitter, tu vai jogar essa enquete no Twitter? Tá Qual o maluco. resultado você espera? Então o resultado foi sim. Então, e ele, até agora, o Elon Musk sempre obedeceu os resultados das enquetes que ele colocou. Então talvez ele realmente desista, né, de ser o head. Então, provavelmente ele vai anunciar no futuro um novo CEO pro Twitter, né? E eu espero que isso não mate as coisas boas que ele estava fazendo. Porque, apesar de eu achar que ele errou em banir as pessoas, eu acho que ele errou tentando acertar, entendeu? Uhum. O Elon Musk tem feito coisas maravilhosas na compra do Twitter. O Twitter Files foi excelente para a humanidade. Provou que todo mundo já sabia que existe um mecanismo de censura das Big Techs que são em conluio com o governo. Tem um lado que é o lado de esquerda, infelizmente, e o negócio é gigantesco. E todas as grandes plataformas digitais estão fazendo isso. Tá bom? E ele provou censura governamental mundial, tá ligado? É isso que ele provou. Numa das redes sociais mais populares de todas, né? Talvez a mais popular de todas em questão de influência política. Então, é isso. O Elon Musk, infelizmente, vai ter que sair, porque ele tem que cumprir a palavra dele ali. Mas é isso. É isso, basicamente. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.